Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão me assistindo. Eu me chamo Gabriel e vou estar acompanhando vocês no vídeo de hoje. E sabe, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, então não existe um dia melhor para fazer uma apresentação sobre a história da Reforma. Então, vamos lá? A Reforma, ela começa no 1517, no dia 31 de outubro, quando foram pregadas na porta da Igreja de Todos os Santos, a chamada Igreja do Castelo, as 95 teses de Martinho Lutero. Mas antes de nós tratarmos diretamente sobre a Reforma, sobre seus impactos e sobre o que ela queria, nós vamos voltar um pouco no tempo e falarmos do contexto que levou até a Reforma. Durante a Idade Média, principalmente na fase tardia da Idade Média, a Igreja Católica Romana, após o cisma do Oriente, era uma das, se não a maior instituição em toda a Europa. Ela tinha grande poder político, tendo autoridade sobre reis e nações. Só que com o tempo essa autoridade foi se misturando com poder e riqueza. E daí surgiram abusos, como a venda de indulgências, cargos eclesiásticos sendo comprados, e uma fé que muitas vezes era reduzida a rituais e pagamentos. Mas não bastasse isso, também haviam os outros tipos de abuso, como as perseguições que foram causadas pela Igreja Católica. Algumas justificadas, poucas justificadas, mas quase todas sendo perseguições injustas. E como apresenta a máxima levantada pelo próprio texto bíblico, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Como Deus levanta os seus, surgem homens que percebem os erros que estavam ocorrendo na igreja. Surgem movimentos de pré-reforma. Claro, nenhum desses movimentos de pré-reforma se chamava assim. Eles não sabiam que veriam reformadores. Eles somente clamavam por mudança. Os dois maiores nomes desse período, desse movimentos de pré-reforma, foram John Wycliffe e Jan Hus. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. John Wycliffe, ele nasceu em 1328 e cresceu na Inglaterra. Aos 18 anos de idade, ele entra na faculdade de Oxford para estudar teologia, filosofia e legislação canônica. Quando tinha seus 26 anos, ele se torna mestre de Balliol, uma das instituições de Oxford. Ele recebe sua graduação em doutor no ano de 1372, quando tinha seus 44 anos de idade. Mas o nosso foco não é a sua formação, mas as suas ideias, seus ideais. O que John Wycliffe defendia. John Wycliffe, ele defendia um tipo de sola escritura entre suas ideias. Podemos ver a intenção de traduzir a Bíblia ao inglês em vários de seus escritos. Intenção essa que ele concretizou, para que o povo pudesse ter acesso ao escrito e julgar a instituição religiosa, julgar a igreja com base no que a palavra de Deus declara. Outras de suas principais críticas ao catolicismo romano, no catolicismo de sua época, era a riqueza clerical. Ele clamava por sacerdotes pobres, pois o alto clero de sua época, de modo geral, provinha da nobreza, e ele acumulava os benefícios de seus altos postos na igreja, com as heranças de suas famílias feudais. Ele não exercia mais as atividades de caridade que são esperadas de todo o clero, e muito menos mantinham votos de pobreza. A vida de John Wycliffe segue. Ele foi perseguido, mas não puseram lhe causar dano em vida, pois ele era se não o maior doutor de Oxford em sua época. Portanto, a universidade e a própria Inglaterra defendiam seu amado doutor. Após a sua morte, vários anos após a sua morte, já em 1415, no Concílio de Constança, ele é condenado formalmente, condenado como herege. E é ordenado que seus restos mortais sejam queimados e as suas cinzas jogadas nas águas do rio Swift, que banha Lutterworth. Em parte, para ser uma punição, queimar seus ossos. A outra parte era para evitar que as pessoas da Inglaterra venerassem os ossos de John Wycliffe. O que, vindo para um pré-reformador, creio que ele teria se sentido agradecido, pois ele não esperava que ninguém venerasse seus ossos, muito menos queria isso. É algo que nós podemos encontrar em seus escritos, uma crítica à veneração aos santos. Agora, iremos tratar de outra pessoa, com um nome tão importante quanto Jan Hus, outro grande nome da pré-reforma. Jan Hus nasceu em 1369, na Boêmia. Ele cresceu em um contexto profundamente católico romano.
Porém, numa época em que os abusos de poder do catolicismo já haviam ficado cada vez mais claros. Ele seguiu um caminho semelhante ao de Wycliffe. Era um homem de estudos, um homem das letras. Ele estudou na Universidade de Praga, onde mais tarde se tornaria professor e reitor. Ele era um excelente pregador e, acima de tudo, um homem de fé sincera. As ideias de John Wycliffe se espalharam rapidamente pela Europa, chegando em diversos locais, incluindo a Boêmia. Essas ideias que John Wycliffe espalhou pelo mundo tiveram uma grande influência no pensamento de Jan Hus e na sua pregação. Nós podemos até mesmo dizer que Jan Hus seria um discípulo indireto de Wycliffe. Hus acreditava que a autoridade máxima da fé cristã era a palavra de Deus, não decretos papais. Ele também criticava a corrupção moral e o luxo do clero, pedindo um retorno à simplicidade do evangelho. Ele pregava em língua tcheca, para que o povo comum pudesse entender as escrituras, algo revolucionário em uma época em que quase tudo era falado ou lido apenas em latim. Mas, como bem esperado, sua pregação começou a incomodar. O arcebispo de Praga ordenou que ele parasse de ensinar as suas ideias, ou melhor, parasse de ensinar as ideias de John Wycliffe. Hus se recusou, e por isso ele foi excomungado. Mesmo assim, ele continuou pregando, atraindo cada vez mais o povo, que via nele uma voz profética contra os abusos e escândalos da igreja. Com o tempo, esse conflito entre Jan Hus e a igreja se tornou insustentável. Em 1414, Hus foi convocado para o Concílio de Constança, concílio que condena John Wycliffe, que faz com que seus ossos sejam queimados. Outra coisa também ocorre nesse concílio. Mas ele foi convidado com a promessa de um salvo-conduto, a promessa de que ele poderia ir e voltar em segurança, nada ocorreria com ele. Mas, ao chegar lá, acontece o relato que eu queria tratar. Ele foi preso, julgado e condenado por heresia. Durante seu julgamento, Hus manteve firme a sua fé. Ele demonstrou o que realmente acreditava, pois quando pediram que ele negasse o que havia pregado, ele respondeu: "Prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira." Em 1415, Jan Hus foi queimado vivo na fogueira. Alguns relatos declaram que a fogo lento. Dizem que suas últimas palavras foram uma oração, pedindo a Deus perdão por seus inimigos. E o legado de Jan Hus não acaba em sua morte. Suas ideias perduraram por décadas. Os hussitas, seus discípulos, guardaram o verdadeiro evangelho sob perseguição. E assim como ele declara antes de morrer: "Hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que não poderão queimar." Hus, em tcheco, significa ganso, e verdadeira era a palavra. Em 100 anos, ou melhor, em 102 anos, surgiu um cisne, um que eles não puderam queimar. Martinho Lutero, o primeiro reformador. Fundamentado nas escrituras, apoiado por aqueles que antes dele lutaram por uma reforma. O cisne da reforma. Agora nós chegamos no ponto que nós estávamos no início. 31 de outubro de 1517, quando as 95 teses do Dr. Martinho Lutero foram pregadas na porta da igreja do castelo. Mas, novamente, a gente vai ter que voltar um pouquinho para falar sobre a vida de Lutero e o que levou à reforma. Martinho Lutero nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Sua família era simples, tendo uma certa ascensão econômica na época, mas ainda uma família simples. Seus pais tinham grandes expectativas quanto à sua vida. Ele se tornaria um jurista que faria a família ascender socialmente. Ele até mesmo chegou a estudar direito por causa disso. Mas Deus tinha outros planos. Pois ocorre uma tempestade no caminho quando ele estava viajando da sua cidade para a faculdade uma certa vez, que ele faz uma promessa por causa do medo que sentia no momento. "Santa Ana, se eu sair vivo, me tornarei monge." E ele cumpriu a promessa. Ele entra em um mosteiro agostiniano, vive uma vida de penitência, jejuns e confissões, tentando alcançar por obras aquilo que se ganhou de graça e se recebe por fé. E entre todas as suas penitências, ele não conseguia encontrar paz. Ele continuava sentindo o peso do pecado, o peso da ira de Deus sobre ele. O seu ponto de mudança, o ponto de virada em sua vida, foi um dos momentos de estudo no livro de Romanos, onde ele lê em Romanos 1,17. "O justo viverá pela fé."
Ele compreende que a salvação é dada por graça, é obra divina, se recebe por fé, não por obras, não se merece, se ganha. E isso dá início à teologia da Reforma. Agora, depois de toda essa contextualização, voltamos a 31 de outubro de 1517. Lutero estava transtornado com a venda das indulgências, certificados que prometiam perdão total ou parcial de pecados. O principal vendedor de indulgências na época era Tetzel, Johann Tetzel, que através de discursos que visavam aterrorizar pessoas quanto ao purgatório para que comprassem indulgências para seus parentes. Ele chegou até a usar slogans ou frases de efeito como: assim que uma moeda no cofre tilinta, a alma no purgatório salta. Transtornado com as indulgências e o insulto à graça de Deus que elas são, ele prega as 95 teses. Elas eram teses para debate. O método usado foi o acadêmico. Em Wittenberg, os acadêmicos pregavam suas teses para debate na porta da igreja do castelo. E essas teses, elas mudaram o curso da história cristã. Graças à invenção da prensa, as suas teses se espalharam rapidamente pela Alemanha e por toda a Europa. O povo, que vivia sedento por uma fé verdadeira, encontrou nas palavras de Lutero uma mensagem de esperança e libertação. A reação do catolicismo ocorreu principalmente na excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, em 1521, e na Dieta de Worms, sendo julgado pelo clero e pelo imperador. Lutero foi pressionado a negar seus escritos. A sua resposta se tornaria uma das declarações mais marcantes da história da fé cristã. A menos que eu seja convencido pelas escrituras ou por razão evidente, não posso e não vou me retratar, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Tendo sido condenado na Dieta de Worms, Lutero foge e, protegido por alguns príncipes da atual Alemanha, na época Sacro Império Romano Germânico, indo para o castelo de Wartburg, onde ele se empenha em traduzir a Bíblia, do hebraico e grego para o alemão, sendo a primeira tradução da Bíblia diretamente do hebraico e do grego, diretamente das línguas originais para o alemão. Havia algumas outras traduções, de má qualidade, feitas a partir do latim. Esse ato foi um marco, pois foi um convite para que o povo comum lesse as Sagradas Escrituras e avaliasse, segundo elas, o que era dito. Isso foi o início de uma reforma espiritual e cultural em uma igreja que rumava para a morte. Mas a reforma ela não terminou na Alemanha. A voz do cisne da reforma não foi impedida como foi a de Hus, mas as suas ideias passaram a fronteira da Alemanha, e nessa época surgiram muitos outros reformadores em toda a Europa. Ulrico Zwinglio na Suíça, John Knox na Escócia, William Tyndale na Inglaterra, e depois desse, já um reformador de segunda onda, João Calvino na França. O que começou com um monge angustiado e um martelo em Wittenberg se tornou uma renovação espiritual, uma redescoberta do evangelho puro e simples da graça de Deus. Assim, Deus acendeu no coração de um monge uma chama pelo evangelho, e esse homem iniciou uma reforma para trazer a igreja de volta aos caminhos do seu Deus. Bom, gente, esse foi o breve resumo da história da reforma. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês gostaram, vou pedir para que deixem seu like, seu gostei aqui embaixo, para o YouTube enviar para mais pessoas esse vídeo. Se você quer assistir mais conteúdos semelhantes a esse, se inscreve no canal para o YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo. E que Deus abençoe a todos vocês que assistiram até aqui e até um próximo vídeo.